Michael é o nome dele, ou Michel, sei lá. Eu sei que o Senhor chama este ungido de uma forma especial, de uma forma, ó Deus, amorosa, dizendo: és meu servo. E aqui ele está, mais uma vez ministrando a tua palavra sobre este lugar, ó Deus, fazendo jus ao seu chamado. Eu não vou pedir para o Senhor usar ele não, Pai, porque ele já é usado todos os dias, em todos os lugares. Eu vou pedir, Senhor, para o Senhor nos entregar uma palavra que nós necessitamos, mas que seja a tua palavra através da boca desse vaso. Senhor, fala conosco poderosamente através da tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, ao nosso coração, que ela entre, Senhor, meu Deus, com uma espada afiada, ó Deus, que penetre, ó Deus, o profundo do nosso coração. Deus, em nome de Jesus, se com este servo oro, abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Paz e luz, igreja. Paz do Senhor, igreja. É engraçado que quando Deus começa a preparar, Ele já prepara desde o louvor, né? Ele já prepara o louvor de acordo com a palavra. É interessante, Deus tem uma maneira de trabalhar diferente daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, no verso 22 a seguir. Santo Deus. Enquanto você procura, vou contar algo que aconteceu comigo na segunda-feira. Foi algo engraçado. Eu acordei de manhã e acordei com náuseas, acordei com mal-estar. Aquela sensação de ânsia de vômito, a pressão baixa. Minhas vistas escureceu, meu corpo começou a formigar. Eu falei: meu Deus, o que é isso? E eu fui trabalhar mesmo assim. Quando foi na parte da tarde, veio de novo essa sensação. Eu pedi para ir embora. Aí fui no hospital e a doutora falou que poderia ser dengue ou virose. Eu falei: não, Senhor, não vou aceitar isso. E eu cheguei em casa, ainda doente. A Larissa passou lá em casa, trouxe uma medicação. E eu com aquela sensação na barriga, aquela ânsia de vômito. Eu coloquei a mão na minha barriga e falei: Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que está na minha barriga vai sair. Não deu 5 minutos, querido, já saiu. No outro dia eu já amanheci melhor. Porque o inimigo, ele quer barrar a gente, ele quer barrar aquilo que Deus preparou. Ele queria que eu estivesse de cama e não viesse aqui hoje. Mas ele foi derrotado em nome de Jesus. Amém, queridos? E a palavra do Senhor diz o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Repita comigo: terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Somente até aí. Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma noite, Senhor, na tua presença. Sabemos que quem cultua ao Senhor somos nós. Sabemos que quem tem que fazer o culto ao Senhor somos nós. Mas até assim o Senhor prepara, Senhor. O Senhor prepara os louvores, o Senhor prepara aquilo, Senhor, que o Senhor quer ouvir da nossa boca. E obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui, Senhor, ministrando a tua palavra. Obrigado, Senhor, eu quero sentir a tua presença assim como eu sinto no meu quarto quando eu estou sozinho contigo, Senhor. Vem neste lugar, Senhor, e enche os corações desse povo, Pai. Esse povo que está sedento da tua palavra, esse povo que veio aqui para ouvir aquilo que o Senhor preparou para eles. Em nome de Jesus, Pai, que todo empecilho, que tudo aquilo que faça, que eles desentendam, que eles não entendam,
a palavra que vai ser ministrada, eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos sair daqui abençoados, diferente, em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus. Nesse texto, Jesus ele começa falando sobre os olhos bons. Só que para você entender a mensagem, eu vou inverter essa ordem e vou começar falando dos olhos maus. Os olhos maus que têm trazido a zumbificação do nosso corpo. Os olhos maus que têm nos trazido aquilo que nos afasta da presença do Senhor, aquilo que a luz do Senhor não fique em nossa frente, nos afastamos da luz do Senhor. Os olhos que por muitas das vezes nós mesmos direcionamos ele para outro lugar, direcionamos ele totalmente ao contrário daquilo que Deus quer, e acaba refletindo numa vida fria, escura, uma vida sem alegria, sem amor, sem coragem, e o pior de tudo, sem a presença de Deus. Só que o interessante é que hoje nós estamos num culto de ensino e doutrina, então nós vamos aprender um pouquinho. Aprender um pouco sobre a gramática, a língua portuguesa. Amém? Jesus ele diz sobre os olhos maus, só que o mal, existe dois tipos, existe o mal com a letra U e o mal com a letra L. Ambos são parecidos, mas têm o significado um pouco diferente. O mal com a letra U é uma palavra que se refere à qualidade de alguém ou de alguma coisa, que neste caso, como é mal, então é algo de má qualidade, é algo impróprio, é algo que faz maldades, é infortúnio, que faz grosserias, não tem competência alguma, que é pouco produtivo, é inconveniente e é totalmente ao contrário daquilo que é bom. Se quiséssemos trocar a palavra mal desse texto e colocássemos um sinônimo ou alguns sinônimos trocando mal, ficaria: se, porém, os teus olhos forem malvados, cruéis, desumanos, ruins, ordinários, imperfeitos, mal feitos, prejudiciais, malignos, grossos, desagradáveis, incompetentes, impróprios, inadequados, indisciplinados, desobedientes, áduos, indecentes e imorais. Isso é tudo o sinônimo de mal. Só que o mal com a letra L, ele é algo, ele é um substantivo, é uma conjunção ou um advérbio. Ele é algo que é feito de modo errado, algo de maneira insuficiente, com dificuldade. E não é isso que Jesus quis dizer nesse texto. Ele quis dizer algo sobre o sentimento. Ele quis dizer algo sobre aquilo que sentimos. Nesses textos está escrito mal com U. Então Jesus quis dizer que significa a qualidade, o defeito, o estado e condição daquilo que você está enxergando. Sabemos que vivemos num mundo onde muitos andam despreocupados, destemidos, esquecendo da difícil tarefa de alcançar o reino, esquecendo que não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Apenas pessoas contribuintes com uma sociedade inescrupulosa, onde o justo é intitulado como malfeitor, onde o não julgueis está sendo descontorcido por muitos pregadores e está gerando uma geração de crente mimado e acomodado diante do Senhor, dizendo que Deus está no controle de todas as coisas, mas Deus não está no controle de todas as coisas. Deus está no controle das coisas dele, porque as nossas nós temos controle. Porque senão ia ficar muito fácil. Se eu estivesse com uma vida ruim, eu ia falar: então isso é culpa do Senhor, Deus está no controle de todas as coisas, então Ele que está no controle de tudo. Mas não, Deus não trabalha no meio da bagunça. Ele diz: conserta a tua casa. Agora, esse pensamento que Deus está no controle de todas as coisas está adubando essa geração de crente acomodado, de geração acomodada. É uma geração que os jovens querem se achegar a Deus da maneira deles. Em outras palavras, eles querem que Deus se converta às suas vontades. Quantos estão me entendendo? Digam amém.
E eles começam a fazer festas dentro da igreja, trazendo as festas pagãs, aquilo que tudo sobre carnalidade eles estão trazendo para dentro da igreja, ao invés de levar a igreja para aquele lugar. Todas as carnalidades estão sendo expostas na frente de todo mundo. Só que aqui neste lugar nós temos que chamá-la de casa de oração. Muitos andarilhos em suas ocupações, aptidões, buscando incansavelmente bens materiais para ser bem sucedido em sua vida, só fazem você enxergar figuras que acabam zumbificando o teu corpo e transformando a sua vida em trevas. Tudo isso é por causa de uma geração que não lê a Bíblia e anda sem o temor de Deus. Porque na Bíblia existiu pessoas que olharam mal diante das situações. Um exemplo foi Caim, que olhou com os olhos maus para Abel por causa de sua oferta. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, olharam com desprezo para a oferta e o sacrifício que o povo fazia no templo. Os filhos de Samuel também tiveram os olhos maus e inclinaram o seu corpo, inclinaram os seus olhos para a avareza, aceitando o suborno do povo. Absalão, ele teve a visão mal e quis matar seu pai. Jonas, Deus falou para ele ir para tal lugar, ele foi para outro, porque ele estava com a visão em outro lugar. Os olhos maus, eles são egocêntricos. Os olhos maus, eles só enxergam os nossos prazeres. Os olhos eles ficam cauterizados por causa de um coração cheio de amargura, de ódio, de desprezo, que acabam transformando e diabificando tudo aquilo que você vê. Segundo o apóstolo Paulo, no livro de Tito, no capítulo 1, versículo 15, está escrito: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e os descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Repita comigo: corrompidas. Se algo é impuro, é por causa do olhar daquele que vê. Todas as coisas são puras para os puros. Pela gratidão, tudo é feito puro. Mas aquele que tem a mente corrompida, todas as coisas são impuras. E aí está o problema: quem é que não tem a mente corrompida? A mente corrompida, ela adoece o teu olhar. A mente corrompida faz com que abandonemos a pureza de Cristo. A mente corrompida nos torna resistentes à palavra do Senhor. E o nosso coração começa a ficar petrificado. Nós começamos a ver as coisas com malícia. Tudo que nós vemos tem uma malícia. Por isso que Deus diz, através da vida do profeta Ezequiel, aproximadamente 2 vezes, que ele tiraria o coração de pedra e daria o coração de carne. Mas por que isso? Porque o povo estava com a mente corrompida naquela época. E quando a mente está corrompida, o coração vira uma pedra. Não tem mais amor, não tem mais alegria, não tem mais paz, não tem mais aquela força de vontade. Só pensamos em nós mesmos. Ficamos egoístas, mesquinhos, tudo vira descartável. Seus sentimentos já não são mais os mesmos por causa de uma visão ofuscada e deteriorada por aquilo que você viu ou ouviu. Por isso a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 4, verso 23, que acima de tudo, guarda o teu coração, porque deles procede a fonte da vida. Mas por que guardar o coração? Porque Deus não vê como somos, por aparência, por estatura. Deus vê o que está dentro, e o que está dentro de você é o teu coração. Se você quer que Deus te veja nesta noite, se você quer realmente que Deus veja você, guarda o teu coração, porque Ele vai olhar para dentro de você. Só que o engraçado disso tudo, o mais intrigante desse texto, é que Jesus ele fala sobre os olhos bons e os olhos ruins. Só que, e os cegos, como eles enxergam? Como é que o cego vai ter o olho bom ou ruim? Existem 3 tipos de cego: o cego de nascença,
O cego que fica cego no decorrer de sua vida e o cego que não quer enxergar. O cego de nascença, segundo Jesus, lá em João, no capítulo 9, ele diz que é para que se manifestasse a glória de Deus. Tudo bem até aí? Os que ficam cegos no decorrer da sua vida, que assim como a história de Bartimeu, quem conhece a história de Bartimeu aqui? Quem conhece a história do pai de Bartimeu? Então nós vamos aprender mais um pouco, é um culto de ensino e doutrina. Bartimeu ficou cego, por quê? Porque Timeu, que era o pai dele, era o general do exército de Israel. E com o passar do tempo, ele se aposentou e foi próspero em sua vida. Ele teve muitos bens, foi uma pessoa próspera, teve suas coisas, tudo certinho, aposentado. Só que com o passar do tempo, o Império Romano se levantou e começou a confiscar os bens de Timeu. Foi na casa dele e confiscou tudo. E o pior disso foi que eles tiraram a aposentadoria de Timeu. E aquilo fez com que Timeu se revoltasse. Timeu ficou revoltado com aquela situação. E ele começou a criar sedições, começou a criar grupos, para que se levantassem contra o Império Romano. Só que ele não teve sucesso, porque o Império Romano o prendeu, o matou, o crucificou. E para não ter continuidade nisso, pegaram seu filho Bartimeu e o cegaram, para que o filho dele não fizesse o que o pai fez. Olha que coisa horrível. Então Bartimeu ficou cego. Só que quando Deus tem um projeto na vida de alguém, não importa o que foi feito no passado, não importa o que você ouviu, não importa o que se te feriram, porque Deus vai vir e vai te curar. Porque está escrito lá em Salmo 147, no verso 3, que Ele sara os quebrantados de coração e cura-lhe as feridas. Então, querido, se alguém te feriu lá atrás, se você está com mágoa, faça igual está escrito em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas faço uma coisa, que é, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E por último é o cego que não quer enxergar. E essa é a hora que eu entro na mensagem. É agora que eu quero entrar na mensagem para você. Porque o cego que não quer enxergar é o mais difícil de curar. Porque na maioria das situações Jesus diz: o que queres que eu te faça? Ele sempre perguntava antes. Jesus fazia essa pergunta antes não para trazer confusão para a tua mente, mas para você ter a liberdade de escolher se você quer ser curado ou não. Então ele perguntava: o que queres que eu te faça? Jesus não cura ninguém à força. Ele dá total liberdade para você escolher se você quer ser liberto, se você quer ser curado ou não. E é engraçado, queridos, que vem pregadores de fora, vestidos como ovelhas, pregam totalmente ao contrário da palavra do Senhor, e muitos se lambuzam, comem e absorvem aquilo que é falado nos púlpitos. A Bíblia diz: deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego vier outro cego, ambos cairão na cova. Ultimamente os manjares que estão sendo oferecidos por cegos. E muitos de nós, por não querer ter o trabalho de verificar na Bíblia se é isso mesmo que está escrito, muitas vezes pela preguiça de nós não ir lá pegar o peixe, tirar a espinha para comer, a gente começa a comer o peixe e se engasga com a espinha depois. Porque se você não vigiar, querido, você vai começar a ter dores de barriga, porque na maioria das situações, quando temos dores de barriga, é porque foi por causa de algo que ingerimos. O que você tem comido? Será que você tem comido tudo que é dito aqui em cima dos púlpitos? Será que tudo que diz para você, você começa a reter, você não lembra
que a palavra do Senhor está escrita em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 21, que é para nós analisarmos tudo e retermos o que é bom. Será que é tão difícil você pegar a Bíblia e abrir e analisar se aquilo que ele está falando é verdade? Aí o irmão vem, você é um guloso, tudo que você ouve você quer comer, toda profecia que lança você quer absorver para você, todo sermão que você ouve você come, e depois você se frustra, porque você não analisou, não discerniu se é o Espírito Santo que estava falando. Porque a Bíblia diz que surgirão falsos profetas e falsos cristos, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E pior disso, querido, na mesma Bíblia está escrito assim, em Mateus 7, verso 22 e 23: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vigia, igreja. Vamos começar a vigiar mais. Vamos começar a vigiar mais as coisas que estão sendo ditas aqui em cima. Não só aqui em cima, mas em qualquer outro lugar que você ouça. Porque você não pode ser guiado por cegos. Mantenha os seus olhos bons. Eu vou dar um exemplo, porque tudo depende daquilo que você vê. Tudo depende da maneira que você vê. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Se você começa a namorar alguém e pretende casar um dia, porque você está olhando para as coisas boas da pessoa, certo? Mas se você começar a olhar para as deficiências da pessoa, será que você vai querer casar? Será que você ainda vai ter a mesma vontade se você ficar olhando o lado ruim da pessoa? Tudo depende da maneira que você vê. É muito simples. Um outro exemplo é, se você está trabalhando numa empresa e você só vê os defeitos da empresa, você vai ter ânimo para continuar nessa empresa? Você vai começar a colocar mais defeitos ainda. Às vezes a empresa é até boa, mas por causa do teu mau olhar, você começa a reclamar e esquece que até mesmo o próprio Deus abriu a porta para você. Tudo depende da maneira que você vê. E o engraçado, pastor Sandro, é que nesses 5 anos que eu tenho de caminhada no Evangelho, esse mínimo 5 anos, o que eu aprendi é que lá fora o diabo diz assim: a primeira impressão é a que fica. Só que Jesus me ensinou algo. Jesus disse: a última impressão é a que fica. Eu vou explicar para você entender. Existem erros numa pessoa que são muito poucas para você achar que ela é um monstro e sair julgando precipitadamente como um caso perdido ou alguém que não presta. Como também existe boas virtudes em alguém, muitas boas ações em uma pessoa que também são muito poucas para você distinguir se ela é uma pessoa santa. Eu aprendi que com Deus somente o tempo pode me explicar, pode aparecer aquilo que é verdade, a maneira que a pessoa é. Porque às vezes a pessoa apresenta para você: olha, essa pessoa aqui é uma bênção, é meu amigo e tal. Só que passa 1 mês, 2 meses e você começa a conversar com a pessoa, começa a se aprofundar e você vê que não é aquilo que a pessoa falou. Como ao contrário também, muitas pessoas falam: olha, essa pessoa não presta, sai do lado dela. Mas quando você começa a conversar com ela, você vê que é tudo ao contrário. Vamos começar a vigiar, igreja, e começar a prestar atenção e parar de pré-julgar aquilo que nós não sabemos exatamente. Vamos começar a saber que o próprio Deus
coloca pessoas na nossa frente para testar a nossa fé. Esses são os olhos maus e os cegos. Tá bom, né? Chega de olhos maus. Vamos para olhos bons. Jesus disse que a lâmpada para o nosso corpo são os olhos. E se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Mas antes de sermos luz, temos que ter os olhos bons. Isto é, precisamos ter a visão focada naquilo que é bom. Temos que ter a visão focada naquilo que é puro, que é simples, naquilo que é bom. E a Bíblia diz que Deus é bom. Então sua visão tem que estar focada em Deus, porque Deus é bom. Quando a sua visão está focada no que é bom, automaticamente o seu corpo será bom. O seu corpo será bom, a sua casa será iluminada, por causa que você está sendo uma pessoa boa, você está sendo uma pessoa iluminada, a sua vida terá luz, aonde você chegar terá luz, no seu trabalho, onde você chegar, porque você está com os olhos bons, direcionados ao Senhor. Só que tem um detalhe importante, que a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 5, no verso 14, ele diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão em casa. Deus não vai iluminar o seu corpo para você ficar escondido. Ele quer que você ilumine onde você está. Onde você estiver, Deus quer que você seja a luz. Mas para você iluminar o lugar, não basta você só chegar no lugar para ficar tudo iluminado. Porque você só vai iluminar quando você estiver, quando a palavra de Deus estiver dentro de você. Porque está escrito no Salmo 119, 105: luz para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, se os seus olhos forem bons, o meu corpo terá luz. E se a luz para os nossos pés são a palavra, então eu tenho que estar dentro da palavra. E eu tenho que praticar a palavra, eu tenho que viver a palavra, eu tenho que estar constante na palavra. E eu tenho uma pergunta para você: quantos querem nessa noite ser lâmpadas aonde chegar? Quantos querem? Quantos querem ser lâmpadas? Quantos querem iluminar as vidas escuras? Quantos querem chegar no lugar e falar: olha, ali é um homem de Deus, ali é alguém que está chegando, que tem a palavra de conforto para nós, é alguém que tem a palavra do Senhor dentro do seu coração? A palavra do Senhor é a candeia que ilumina o nosso corpo. Se coloque de pé. Mas Deus diz que nós somos a candeia. E se a candeia porventura chegar a apagar, como que a gente faz? Como será que nós reagimos a uma situação dessa? Isso já não cabe a mim falar para você, porque é algo particular. Porque a Bíblia diz em Levítico, lá na antiguidade, no capítulo 6, no verso 13, que o fogo do Senhor arderá continuamente no altar. Não é uma hora de culto, não é 2 horas de culto que você precisa estar com o fogo aceso. Você precisa estar com uma chama acesa. Você precisa estar com a chama acesa dentro de você o dia todo. Não é só aqui. E para
manter o fogo aceso dentro de uma candeia não é com pilha, não é com bateria, mas é com azeite. É com azeite. É com azeite. É com azeite. Com azeite, com azeite. Você quer iluminar, querido? Você quer iluminar onde você chegar? Então permaneça firme e constante no Senhor. Tenha o azeite reservado, assim como as virgens tiveram, para manter a lamparina acesa. Medite na palavra de dia e de noite. Olhe com um olhar bom para as coisas. Chega de olhar para as coisas com um olhar mau. O teu coração está petrificado. O teu coração está escuro. Mas hoje Deus está dizendo para você: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que vai clarear o teu corpo. Aleluia! Quantos querem o fogo do Senhor queimando em seu coração? Quantos querem o fogo do Senhor queimando em seu coração? Dá um glória a Deus, bem gostoso para Deus. Aleluia! Eu quero, Senhor, eu quero. Eu quero o fogo do Senhor ardendo no meu coração novamente. Oh, meu Deus. Põe a mão no teu coração, fecha teus olhos. Põe teu fogo em meu coração, que eu não me contenha, que eu não me controle. Eu quero mais de ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, queremos mais de ti nessa noite, Senhor. Põe teu fogo em meu coração, que eu não me contenha, que eu não me controle. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Põe teu fogo em meu coração, que eu não me contenha, que eu não Deixa me o fogo de Deus queimar o teu coração nesta noite, querido. mais de ti, Senhor. Eu quero mais. Deixa Deus queimar. Põe teu fogo em meu coração, que eu não me contenha, que eu não me controle. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Põe teu fogo em meu coração, que eu não me contenha, Declare, querido. que eu não me controle. Peça para Deus. Mais de ti, Peça, eu quero mais. Eu quero mais, Deus, mais. Põe teu fogo em meu coração, que eu não me contenha, que eu não me controle. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais. Só que o fogo do Senhor, quando ele chega no lugar, querido, ele queima toda a palha, ele queima toda a impureza, ele queima tudo aquilo, toda a imundícia, tudo aquilo que foi planejado por Satanás, tudo aquilo que está escuro no teu coração. Ele vem e queima tudo. Quantos querem que Jesus queime o seu coração nesta noite? Quantos querem? Fogo em meu coração, que eu não me contenha, que eu não me controle. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Põe teu fogo em meu coração, que eu não me contenha, que eu não me controle. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Põe teu fogo em meu coração, que eu não me contenha, que eu não me controle. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Feche os teus olhos. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por ter falado conosco. Os olhos bons
traz grandes benefícios para as nossas vidas, principalmente a espiritual, porque é nela que começa todas as coisas. Se o nosso espiritual vai bem, vão bem todas as coisas aos nossos redores. Porque se com os olhos bons nós enxergarmos, Pai, ao nosso redor, e termos a palavra em nosso coração, que traz vida para transformar todo o nosso redor, nós vamos alcançar grandes benefícios do Senhor. Mas simplesmente, se nossos olhos são maus e enxergarmos as coisas maléficas aos nossos redores, simplesmente vamos, ó Pai, ficar à mercê daquilo que está ao nosso redor,